E agora que vocês já entenderam como começar a construir sua reserva de emergência, como começar a economizar, orçamento, vou deixar aqui o card do último vídeo que eu entrevistei a Débora aqui, falando sobre isso, sobre as bases, a estrutura do que você precisa organizar na sua vida para poder começar a pensar em investir no exterior. E hoje eu venho aqui dar um puxão de orelha em vocês e trouxe a Débora para me ajudar com isso, porque eu digo para vocês, não manda dinheiro pro Brasil para investir, tá ganhando em libras, você tá ganhando em euros, você tá ganhando uma moeda forte, aí você manda pro Brasil, se quiser trazer de volta, tem 3,5% de IOF, tenha consciência. Vocês já viram como é que tá a inflação no Brasil? O real não tá valendo muita coisa aqui fora, e lá no Brasil tá valendo menos ainda. O pessoal ganha em real e gasta em dólar, porque os preços lá são absurdos. E para além disso, além da inflação que a gente consegue ver, existe uma inflação embutida nos produtos. Vocês já repararam que a gente tá pagando lá no Brasil, quando a gente viaja pro Brasil, a gente tá pagando o mesmo preço por uma embalagem de 150 gramas, que antes a embalagem era 200 gramas? Isso também é inflação, isso é inflação embutida. Ou seja, a moeda tá perdendo valor de diversas formas. Eu também digo sempre pra vocês, finge que você tá comprando libras, finge que você tá comprando euros, não fica pensando assim, eu tô guardando na poupança. Não, você tá comprando aquele dinheiro, tá investindo na compra daquele dinheiro. Se você estivesse no Brasil comprando euros, você acha massa. Mas você tá aqui ganhando em euros e fica comprando real, gente, não faz sentido. Agora eu vou chamar a Débora pra me ajudar, porque não existe um consultor financeiro que vá te dizer pra mandar dinheiro pro Brasil, pra investir no Brasil, não existe. Quer dizer, a não ser que ele esteja no Brasil e queira que você mande dinheiro pra lá pra ele operar a sua carteira, né? Pra ele te ajudar e ganhar a comissão dele. Não é mesmo, Débora? Com certeza. Gente, não vou nem falar de IOF, eu só vou falar do câmbio, ó. Só do câmbio. Agora tá 6 vezes a mais. Essa história que vai diminuir, nunca mais vai diminuir, gente. Não vai se diminuir, diminui de centavos. Não vai voltar para 5, não vai voltar para 4, não vai voltar para 3. Esquece isso. É um dado de fato, tá? Quem falam os MBAs nos Estados Unidos de economia dessa coisa, só vai aumentar, tá? Então você já está com vantagem cambial. Quando você investe, quando você acessa, gente, lá no Brasil o pessoal luta para acessar bolsas de valores europeias, por exemplo, assim facilmente. E você tá aqui, ó. Você abre uma conta na corretora aqui. Lá o brasileiro tinha uma corretora que tinha dado essa, já foi banida. O Brasil já disse, não, já chega, não pode mais, a brasileira não pode mais ter acesso a essa conta aqui. Porque tá assim, e você tem esse acesso aqui livre. E você vai investir com essa vantagem cambial de 6 vezes a mais. E daqui, quando você utilizar esse patrimônio, por exemplo, se é um investimento para a construção de patrimônio para sua aposentadoria, se for daqui a 10 anos, pode ser que esse câmbio esteja 10 vezes a mais, 8 vezes a mais. Então você tá aqui, esse acesso livre. Para que investir no Brasil? Mas a Selic é maravilhosa, 15%, CDB de 300%. Gente, na conta do lápis, própria aqui, ó. Na conta, você fazer o investimento no CDB do Brasil e um investimento no CDB aqui, CDB, taxa de 2%, e botar o câmbio, e botar todos os gastos de taxa, spread, IOF, quando você vai, a vantagem continua. E sempre mais de 10%, fica 12%, 17% a mais. É isso que é o Selic, então ainda mais. Não tem sentido, tá bom? Mas Débora, eu não sei se eu vou ficar para sempre aqui. Eu quero voltar, eu quero envelhecer no Brasil. Você leva seu patrimônio, você já fez um planejamento fiscal com a Cíntia, então você já tá blindado nesse aspecto, se você quiser levar o seu patrimônio daqui para lá, quando você voltar a morar lá. E aí você vai levar toda essa riqueza que vale 10 vezes a mais. E aí, eu não consigo achar nenhuma outra coisa que justifique mandar o dinheiro para lá, tá? Existem outras estratégias. Por exemplo, eu vou no Brasil todo ano. Mas Débora, eu vou o quê? Vou levar meu cartão daqui para gastar lá? Gasto muito com cartão. Aí existem outras estratégias. Débora, eu preciso ter um pouquinho do meu dinheiro lá. Eu me sinto, meu Deus, eu preciso ter um pouquinho do meu dinheiro no meu país, nas minhas raízes. Existem outras estratégias, tá? Mas você levar os seus investimentos de construção de patrimônio para o Brasil não tem justificativa, tá? Não tem nenhuma vantagem. Vocês ouviram a especialista? Porque eu fico aqui falando pra vocês, falando, e vocês não me dão atenção. Só porque eu não sou especialista no negócio. Vocês são assim. Agora vocês ouviram a especialista, né? Uma coisa, Débora, que eu percebo é que as pessoas preferem mandar dinheiro pro Brasil porque se sentem mais seguros, né? Aqui a gente vê várias corretoras, aqui a gente vê... As possibilidades são muitas. E a gente tá aqui preocupado em sobreviver, né? Visto, aprender uma língua nova, essa confusão toda. A não ser quando a gente trabalha com isso como a gente, as pessoas não têm muito tempo de estar investigando sobre
sobre esse assunto, né? Onde é que eu vou investir? Como é que é seguro? Não é seguro? Quanto é que eu vou ganhar? Acaba achando que no Brasil eu já conheço, tem um monte de banco que eu já conheço, eu já investi lá. Antes de vir pra cá eu investia, tive um monte de prejuízo, mas na minha cabeça só guardo as memórias boas de que eu investia, tudo isso. Então, muitas vezes o medo do desconhecido faz com que a pessoa envie o dinheiro pro Brasil e invista lá no Brasil, porque eu tenho um amigo na XP, porque eu tenho um amigo na Rico, porque eu conheço não sei quem, porque não sei quem investiu e não sei o que lá, e acaba sendo assim. Então vamos começar a desmistificar essa questão de investir no exterior, começando com o que é que eu preciso para investir aqui no exterior, além do dinheiro, claro. Precisa da residência. A residência e precisa do CPF do país onde você mora. Por quê? Quando você vai abrir a conta em uma corretora, antes de mais nada, em relação à segurança, isso também não faz sentido, porque corretoras, bancos, todas as instituições financeiras no exterior, e eu falando de contexto europeu principalmente, precisam ter critérios para agir com o financeiro. Um dos critérios é ter uma série de normas de proteção de crédito. Não existe corretora que não tenha uma proteção de crédito. O que são esses protetores de crédito? São instituições também externas. Caso o investidor, caso aquela corretora quebre, você não perde o dinheiro. Aquela instituição te devolve o dinheiro. Então, nenhuma, gente, aqui são requisitos por lei. Não podem abrir, não podem ser uma instituição financeira que seja corretora de investimentos ou bancos sem esses requisitos. Então, segurança não. Segurança nacional, pelo amor de Deus, né? Não vou nem comparar. A nível nacional, mas eu quero investir no Tesouro Direto do Brasil. Não vou investir... Gente, a nível de instituição de Estado, de país, não precisa nem dizer, né? Qual é o país que tem mais risco? País emergente, obviamente. Então, esse critério de segurança também não faz sentido, tá bom? Mas o que preciso, Débora, para abrir essa conta, para começar esse investimento, porque eu não confio no assessor. E aqui abro uma parênteses. Não é porque você tá na Europa, porque, né, eu tô na Europa, eu tô nos Estados Unidos, eu tô, então eu vou confiar no assessor do Banco Europeu, porque ele é melhor. Não, gente, é sempre assessor. Ele sempre vai pensar no bolso dele do que no seu. Ele vai precisar, não, eu vou matar minha fome, vai continuar a vender produto de banco como no Brasil. É sempre assessor, porque já chegou cliente pra mim assim, mas eu confiava, é assessor daqui, é assessor de banco, é como assessor do XP, como assessor do Rico, só mudou o país. Ele sempre vai focar em vender os produtos interessantes pra ele. Fechando essa parêntese, como eu faço então para abrir a conta na corretora, para eu investir sozinha, tá? E não ficar gastando dinheiro embutido no corretor do que o assessor me oferece. Residência, sim, gente, é necessário. Por quê? Porque quando você abre a conta, ele vai pedir o selfie, vai pedir a residência e comprovante de residência, tá bom? Então, por quê? No Brasil, o brasileiro não está conseguindo abrir conta em corretoras europeias, porque não tem comprovante de residência na Europa, tá bom? Isso aqui, a parte corretoras a níveis mundiais. Por exemplo, a Interactive Brokers, ela é mundial, então ela tem uma sede, tem uma filial, não seria sede, né? Porque não é uma coisa física. No Brasil, que é sim mesmo com residência. No Brasil, você pode abrir. Mas as outras, você precisa, tá bom? Comprovante de residência, o CPF do lugar onde você está e o selfie como abertura, sempre abertura de conta gratuita, tá? Como no Brasil, e basicamente isso. E aí entra o crédito também, tá bom? Tá vendo? Porque a gente fala não se pode endividar como no Brasil, porque algumas corretoras, elas vão saber, por exemplo, do seu nível de crédito. Então, não estar endividado. Algumas corretoras já pedem, tá bom, gente? A Revolut não para de me oferecer empréstimo. Já estou ficando chateada. Pra mim também tá chegando. Tá vendo? Você vê como o mundo tá mudando? O mundo tá mudando. Obviamente não é nunca a nível de Brasil, tá? Essa coisa do débito, de empréstimos e tudo mais. Sobre isso que a Débora estava falando, da questão das corretoras, dos consultores, né, de investimento, muita gente assistiu o Lobo de Wall Street achando que aquilo ali é uma comédia. É muito engraçado, muito legal, conseguiram fazer uma presepada ali. Entretanto, o Lobo de Wall Street mostra exatamente como é que um consultor de investimentos enriquece. Ele te vende um monte de lixo, um monte de investimento porcaria, que paga para eles uma comissão altíssima e dessa forma você se ferra e eles enriquecem. Foi o que aconteceu com a última bolha financeira que teve nos Estados Unidos, quando a gente fala assim que os grandes investidores, né, os grandes financeiras que
vendem exatamente esses produtos, elas quebraram a população, o governo deu suporte para esses bancos, né? Então, esses bancos ficaram bem, pagaram muito bem aos seus vendedores, né? Aos seus consultores financeiros, e quem tinha aquele dinheiro investido quebrou. Aquele dinheiro não volta para você, você comprou um produto que era um lixo, e eles ficam muito bem e a gente se ferra. Chegam carteiras aqui que eu fico até com vergonha. Porque eu não mostro quanto a pessoa pagou todos esses anos e quanto esse dinheiro poderia estar na construção de patrimônio dela, gente. E outra coisa, já aconteceram 2 vezes com 2 clientes, tá? Quando foi pedir para retirar o dinheiro, para desinvestir, a parte 2 semanas para conseguir o assessor responder, né? Que ele ficava mudando de conversa, botando sempre desculpa, mudando. E depois a pessoa tinha que deixar lá muito dinheiro para retirar aquele investimento. Gente, isso é mundial. E tem, tanto que já tem estudos, né, que mostram a carteira de investimentos criada autonomamente ou com um planejador financeiro independente, né? Por exemplo, como eu, ou do assessor de banco. Que seja bancão, que seja banquinho, mas sempre assessor. É exorbitante. Então, inteligência. Por isso que a consciência, ela te dá poder. O conhecimento, ele te dá poder, por exemplo, de multiplicar seu dinheiro. Não cair na mão dessa galera aqui. Exatamente. Às vezes você pode pensar, esse consultor independente cobra um valor alto de consultoria, ou vou aqui sozinha, né, tentar fazer os meus investimentos. Para você conseguir fazer sozinha, você vai precisar de muitas horas de estudo, fora do seu escopo, digamos assim. Então, se você é um artista plástico, faz sentido você ficar horas e horas estudando financeiro para poder cuidar de uma carteira. Se você pode contratar um consultor independente que vai te dar todo esse conhecimento de dias de estudo em alguns atendimentos, não faz sentido. Depois disso, você continua sozinho. Mas vocês têm essa mentalidade de, para o banco eu não estou pagando nada. Você pensa que não está pagando nada, você está deixando toda a sua riqueza no banco. A resposta mais comum, mas é de graça. Quando eu trago os números, gente, meu Deus, tem investimento que você paga até quando o investimento tem boa performance. Quer dizer, eu tô pagando pra ter boa performance, mas quando tem, você paga também. Você paga pra entrar, você paga pra sair, você paga quando tem boa performance, você paga cada ano, porque tava embutido ali que todo ano tem. Gente, é uma coisa bem, e quem ganha isso é o consultor do banco, da corretora. Então, quando vocês veem assim, mas eu tenho que pagar para esse consultor de tal corretorinha? Não tem que pagar. Eles dizem, né? Não, eu não cobro nada, é sem taxas e tal. Basta você ter 300 mil reais. Não é basta você ter 300 mil reais, é porque a partir de 300 mil reais a minha comissão já é suficiente, você não precisa me pagar mais nada, porque eu vou colocar tanto lixo ali no meio da sua carteira embutido que você não vai ver, que pra mim já tá maravilhoso. É isso aí, tá? Vocês sabem que eu trago vida real aqui, vamos traduzir o que é que acontece de verdade, tá bom? Então, Débora, eu aqui cheguei agora, tenho aqui 10 mil euros. Onde é que eu vou abrir minha primeira conta? E qual vai ser o meu primeiro investimento ou os meus primeiros investimentos? Observação, eu sou uma pessoa muito conservadora. Seu primeiro investimento vai ser sua reserva. É fundamental para você começar a investir a ter uma reserva, porque lembra que eu falei no vídeo anterior? Se você não tiver reserva, você vai usar o investimento como reserva. Então, mas Débora, eu tenho que esperar minha reserva tá pronta para começar a investir? Não, gente, não é um ou, é um e. Enquanto eu tô construindo minha reserva, aí eu começo a investir. Mas eu tenho que blindar isso aqui, ok? Então, primeiro vai ser definir quanto eu gasto por mês, começar a criar minha reserva. Bom, comecei ali, coloquei uma porcentagem disso aqui na reserva, já ali eu começo a investir. Você é conservadora? Por quê? Vamos identificar o porquê o seu perfil é esse. Porque você não tem conhecimento, porque às vezes a pessoa é conservadora porque não sabe muito de investimento, né? O sofisticado, gente, nem eu sou sofisticada. Sofisticada é arrojada. Né? A gente muda. Nem eu, tá? Não me considero arrojada. Eu não faço investimentos, grandes investimentos de risco. Eu me considero moderada. Vamos entender porque se seu perfil pode ser moderado do momento que eu te dou conhecimento, do momento que eu te dou clareza, ok? Por quê? Porque fazendo um bom gerenciamento de risco, a gente pode sair da renda fixa, aquela da segurança, aquela ideal para reserva, porque a gente reserva já tem, e começar a fazer investimentos onde os rendimentos são melhores. E com gerenciamento de risco e com conhecimento, né, com clareza, eu consigo entrar nesse mercado aqui com segurança também, tá? Com estratégia. Sim, já sabe o que é isso? Gente, a receita, te vê, não
tem isso de controlar, não. Pelo amor de Parem com essa ilusão de que vocês conseguem Gente. fugir do controle, a não ser que vocês recebam somente fisicamente o dinheiro e coloquem numa caixinha na sua casa, você está sendo controlado. Então esqueça isso. Exato, então não tem isso. Por comodidade. E já tem nessas corretoras uma boa gama de ativos. A Trade Republic tem até criptoativos ali, vamos deixar para lá, ali já é outro perfil, com outras estratégias, que um planejamento, a gente fala melhor sobre isso. Mas enfim, então, tem a Trade22 sim, mas por exemplo, que está na Holanda, tem a DeGiro, eu gosto da DeGiro porque é a minha, é considerada para mim uma corretora no exterior, mas foi meu primeiro investimento aqui. Eu gosto muito porque ela tem todo tipo de ativo, eu gosto muito do informe rendimento dela, é bem detalhado, em relação às outras, eu gosto. Então, depende do país onde você tá. Então, é bom fazer um planejamento personalizado por isso, porque dependendo do país, tem a corretora que eu acho ideal para o seu caso. Sempre com abertura simples, que é abertura gratuita, de conta, bem intuitiva, e um dia você abre todas praticamente. E para investir em criptomoedas, qual é que você indica? Então, para investir em criptomoedas, tem muita gente que investe pela Revolut. Já tentei mesmo. Eu gosto de dizer e sugerir tudo que eu já tentei na prática, né? Para ver até como funciona. Muita gente gosta da Revolut. Eu não gosto muito porque eu achei as taxas dela bem altinhas. E eu vi que não tem a Revolut, mas tem a Revolut X, a RevoX, bom, enfim. Seria a exchange da Revolut, que faz só cripto. Mesmo assim, ali as taxas são um pouquinho altinhas. Então, eu sugiro as grandes exchanges, as grandes corretoras de cripto. Por quê, gente? O mundo das criptomoedas é uma via web muito aberta. E é muito comum os hackers, muito comum. Então, eu ainda sugiro, não tem, meu Deus, tem gente que chega com uma exchange nova, pequena. Não, é bem comum. A FTX, o ano passado, que era grande, sofreu aquele baque, imagine uma pequena. Binance, Coinbase, eu prefiro Coinbase. Tem muitas taxas, Débora, são sempre menores do que a Revolut, mas tem taxas, mas a Coinbase, ela tá dentro da bolsa, né? Ela é um IPO, ela é normalizada pela SEC, né, dos Estados Unidos, ela é bem grande, ela é bem concreta. Eu gosto muito da Coinbase. Mas essas, Binance, Coinbase, Crypto.com também é boa, a Kraken, essas grandes, porque os hackers é bem comum nessa parte de investimento, tá? E lembrando, criptomoedas é investimento especulativo. É para um nível... Não é para qualquer um. Eu sei, porque é um mercado insano. Então, quando o povo vê, né, o Bitcoin aumentando, a galera fica... Meu Deus, mas é um mercado especulativo. Não mais de 5% do seu patrimônio. Se você é inicial, eu sugiro até 2%. Mas, Débora, se como é um mercado que tem um rendimento muito rápido, é rápido que de 5 eu passo para 20. O que é que você faz? Estratégia financeira, vai ficar com aquele 20% de Bitcoin, de exemplo, né? De cripto ali? Não. Você vende, assim você tira o risco, você acaba vendendo até quanto você investiu. Você tira o risco e deixa sempre 5%. Onde é que eu boto esse dinheiro? Nos outros investimentos, ok? Ou... em o que você quiser, mas se o foco era a construção de patrimônio, você bota nos outros investimentos. Então, quando aquele tipo de investimento especulativo fica mais de 5%, tira o risco, vende aquilo a mais e deixa sempre 5%. Essa é uma estratégia bem interessante, tá, gente? Perfeito, porque aí você já pegou de volta o dinheiro que você já investiu e se você perder o restante, você não vai ficar chorando, porque olha, perdi, mas tipo, já não era mais o retorno que eu queria ter, eu já tive, então já fica em paz, né? Então, você já falou das corretoras, você já falou dos cuidados que a gente tem que ter, né? Que é o fato de que quando você abre conta em uma corretora, é muito importante você pensar na sua responsabilidade fiscal. Quando você abre a conta na N26, lá no termo, né, no contrato dele, ele diz, olha, a gente não retém nada. Toda a responsabilidade é sua. Então, você tem que ver quanto foi que você investiu, você tem que calcular o imposto e você tem que declarar corretamente no país onde você vive, porque eu não vou fazer esse trabalho para você. Eles não ajudam em nada. Então, se você coloca lá, inclusive a N26 é a minha conta de poupança, né? A minha conta que eu uso só para guardar. Porque se você for investir qualquer coisa na N26, é muito complexo você fazer todos os cálculos necessários para declarar no seu país onde você vive. Então, eu sugiro a N26 somente para reserva de emergência, porque eles não vão te ajudar. Tá, é perfeita. Essa explicação é perfeita. A responsabilidade de declarar é sua, do momento que você faz investimento em uma corretora considerada estrangeira,
para o país onde você está. Vamos lembrar também que se você mantém a residência fiscal no Brasil, então, por exemplo, você mora em Portugal, aí você sabe que você tem que declarar para o Brasil seus rendimentos em Portugal. Você vai lá usar o Carnê-Leão, fazer todas aquelas conversões, aquele negócio todo, aquela confusão. Se você inventa de abrir uma conta de investimento em uma corretora da Alemanha, da Inglaterra, da Dinamarca, aquele valor também é um rendimento global que precisa entrar na sua conta, na sua declaração, tanto de Portugal quanto do Brasil, porque você escolheu de livre vontade, não foi por minha vontade, foi sua vontade, manter as duas residências fiscais, então você tem que declarar seus rendimentos globais no anexo J de Portugal e no Carnê-Leão do Brasil, tá bom? Não vai escolher onde é que você vai declarar, você não tem opção, você tem que declarar para todo mundo, todos os lugares onde você tem residência fiscal. Ok. Sobre a diversificação, é porque eu vejo muita gente pegar, nossa, alguma especialista de internet indicou que agora isso daqui é o que há, vou colocar tudo nesse ETF. Olha só, o perigo. Esse é um tema delicado. Olha só, falo dos ganhadores de Nobel porque realmente, gente, se eles ganharam um prêmio com essa história aqui, quem somos nós? Quem somos nós? No sentido, foi comprovado. Gerenciamento de risco. Como é que eu faço o gerenciamento de risco da minha carteira? Diversificando. Por que eu vou investir em um ovo? Você pode investir na cesta toda de ovos. Por quê? O ovo tem um risco que chamam de risco específico. Quando eu invisto em uma única ação, mas essa ação me dá dividendo. Meu filho, eu digo, meu filho, por que você quer dividendo se você paga imposto sobre dividendo aqui? Só quem não paga dividendo é no Brasil. Do Brasil sim faz sentido você investir em coisas que te dê dividendo, porque tá zero até hoje, até nesse momento, né? Aqui você paga, então quando cai dividendo na sua conta, você paga. O imposto cai automático, retira na fonte. Então você já perdeu ali um pouquinho do que você rendeu. E não faz sentido, tá? Então esquece essa coisa de... Depende de uma série de coisas, depende do país, depende da estratégia, não faz, em modo geral, não faz sentido. Porque todos falam de ETFs. Gente, aqui na Europa, ó, a minha formação aqui, a gente só fala de ETFs. Meu Deus, só ETFs. Por quê? Porque ela é a famosa cesta. São fundos passivos, não é o fundo ativo do bancão, não, do assessor, não, tá? São fundos passivos. Qual a diferença, Débora? Passivo-ativo. Eu não vou ficar competindo com os índices financeiros mundiais, não, para ver quem ganha. O passivo eu só réplico. Eu faço o que ele faz. Se ele tá ganhando, eu tô ganhando. Ponto. Se como eu réplico, não tô competindo, eu não cobro, eu não gasto muito para isso. Então fica mais barato para você. Por isso que é um instrumento estratégico perfeito, praticamente. Então, eu vou investir na cesta. Eu disse que o ETF é a cesta, né? Dos ovos. Não tem sentido um ovo ter o risco específico, eu vou na cesta. ETF, para ser classificado ETF, ele é a característica dele principal é a diversificação, tá? Interna. Então, ele tem várias empresas. Se é um ETF de tecnologia, são várias empresas de tecnologia, tá? Se é ETF de mercados emergentes, são todos vários países, várias empresas de vários países emergentes. Esse é. Então, quando eu digo, vou investir no ETF de Bitcoin, não se chama ETF. Não tem diversificação, é só de Bitcoin. Esse é um detalhe mínimo, mas para vocês terem uma ideia de o que é ETF, ok? E a diversificação é comprovado que elimina esse risco específico. Por quê? Quando uma empresa perde, automaticamente a outra está compensando. Porque a empresa é o quê? Era americana, mas dentro do ETF tem empresa do Japão, que o Japão tá bom nesse momento, então compensa. Por isso que a diversificação é o melhor gerenciamento de risco, porque compensa as suas perdas. Consegui me explicar, Cíntia? Eu entendi. Então, a gente pode dizer que, para começar, para quem acabou de abrir a conta na XTB, de repente escolher 2 ou 3 ETFs ali para investir, seria a melhor opção. A opção mais segura e também mais atraente no que diz respeito a retorno, digamos assim. Claro que analisando, né? Porque quando a gente vai comprar um ETF, ele normalmente mostra ali quanto foi que teve de rendimento anual nos últimos anos, você consegue ver os gráficos e escolher o melhor ETF para você, né? Então, obviamente, essa construção de carteira é algo bem personalizado, tem que ver caso a caso objetivo, né? Sem objetivo, dinheiro que é propósito, sem propósito, ele não multiplica. Digamos construção de patrimônio. Uma pessoa que chega com
com 10 mil euros e já começou a reserva. Se como é um aporte considerado não alto, não é uma pessoa que chega para investir diretamente 100 mil euros ou 200 mil euros, geralmente se sugere o ETF mais básico. Aquele que não erra. Meus filhos têm esse investimento, gente. É um investimento aqui dos meus filhos. ETF global. É a maior cesta de diversificação que você pode ter. Porque ali tem a diversificação geográfica e, gente, o emissor do ETF automaticamente ele vai priorizar a zona geográfica, o setor, até mesmo o setor tecnológico, industrial e as empresas que estão indo melhor naquele período. É automático. Nem isso você tem que pensar. Pensa o ETF já. Ah, mas eu tenho uma empresa aí dentro que tá falindo. Não se preocupe, ele vai sair automaticamente. E vai entrar e você nem vai ver, tá? Então, um ETF global é a melhor opção. Ah, mas Débora, eu tenho que ter uma base de renda fixa. Eu, geralmente, nas minhas consultorias, em um aporte assim, ainda um pouco, uma carteira que está iniciando, não faz sentido ter uma renda fixa. Quando começa a passar, quando começa a quase 20 mil dólares, quase 20 mil euros, eu já começo a dar um suporte. E também eu vou de acordo com o perfil do cliente. Se acontece que a gente passa por um ciclo de mercado, que eu faço perguntas e vejo, você suportaria ver 30% a menos dos seus investimentos de um dia para a noite? Acontece uma guerra. Aconteceu alguma coisa. Como aconteceu uma vez, eu sentada no sofá, levantei para ir pegar uma coisa na cozinha, voltei, a bolsa tava... Você suporta? Quanto você suporta? Ah, eu não suporto. Então, vamos já começar com o suporte de um ETF de renda fixa. Sempre ETF, porque dentro vão ter várias rendas fixas. Por quê? Por que não no tesouro? Porque se você só pode investir no tesouro no país onde você tem residência fiscal. Se você quiser, por exemplo, investir no tesouro dos Estados Unidos, estando em Portugal, você não vai conseguir. Mas através do ETF, sim. Porque ali vão ter os ETFs do mundo, ou os tesouros do mundo dentro daqueles ETFs, ok? Tudo global. Seja renda fixa global, seja de renda variável das ações das empresas global. O global é a base. Quando o patrimônio vai aumentando, quando o perfil do investidor vai mudando, os conhecimentos dele vai, aí já se pode entrar em setor. Por quê? Porque se você começar a focar em setor ou única empresa, você vai ter que ficar atento, vai ter que seguir mais a carteira. Vai ter que fazer balanceamentos mais frequentes. Seu dever de casa de hoje, depois de ver esse vídeo, é pegar a sua carteira de investimentos, ver lá, tira lá o extrato, ver o que é que você tem ali dentro. Se você vê um monte de CFO, quer dizer que seu consultor joga um monte de lixo, que ele vai ganhar uma ótima comissão e que você vai se ferrar em algum momento. É a hora de você mudar de consultor, mudar de banco de repente, porque um banco que faz isso, uma corretora que faz isso, não respeita os seus clientes, né? Ele se propõe a fazer uma carteira boa, a vender bem, a que você ganhe, gere riqueza e na verdade está somente gerando riqueza para eles mesmos. Se a pessoa for na lâmina do próprio investimento, todo investimento tem uma lâminazinha, tem uma descrição. Eles são obrigados a colocar despesas. Já ali você vê, quando você gasta, ele nem sabe. Exatamente. É muito complicado quando a gente não tem conhecimento sobre o assunto. E hoje em dia não existe forma de você ter conhecimento sobre todos os assuntos. Não tem como. É muita coisa que você tem que lidar. Quando você é imigrante, você tem que lidar com o dobro de coisas. Você tem que lidar com as situações do Brasil e você tem que lidar com as situações do país onde você vive hoje. Então, é impossível você ter domínio sobre todos os processos. Eu mostrei no vídeo, eu vou deixar aqui o card ou aqui na descrição do vídeo, o vídeo onde eu falo como você quita seu financiamento de 30 anos em 3. Lá eu mostro para vocês no aplicativo da Habitação Caixa quanto é que a gente paga de juros. De uma parcela de R$1.000 que você paga, só 700, 800 reais é juros. Você não tá amortizando nada do seu financiamento. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Por quê? Porque é mais uma coisa que você tem que saber. Além de como é que seu filho tá indo na escola, além de as 5 porções de fruta que você tem que comer no dia, você tem que fazer 40 minutos de atividade 3 vezes por semana, você tem que beber água, você tem que ser um bom empregado, você tem que pagar seus impostos, é muita coisa pra gente saber. Então existem algumas lutas que a gente acaba deixando pra lutar depois. Pode ser que esse seja o momento de você lutar a luta no que diz respeito ao seu dinheiro investido.
né, a sua carteira de investimentos. Porque você pode estar perdendo muito mais dinheiro, você pode estar pensando que está construindo um futuro, quando na verdade você está construindo o futuro do seu consultor, você está construindo o futuro da sua corretora, mas o seu futuro mesmo está sendo prejudicado. Então, se esse é o momento para poder você contratar uma consultoria independente, para poder você ter a análise da sua carteira de investimentos, ter orientações para você saber como investir tanto no Brasil quanto no exterior. Se você ficar insistindo muito que quer investir no Brasil, que não quer trazer para o exterior o seu dinheiro do Brasil, a Débora também vai te ajudar. Claro que essa não é a nossa orientação inicial, mas se você já tem uma carteira de investimento interessante, robusta no Brasil, pode não fazer sentido para você se desfazer dela, principalmente se no futuro você desejar retornar. A Débora também pode te ajudar com isso, né, Débora? A gente não faz somente para o exterior, né? Sim, faço também gestão financeira no Brasil também. Até porque você tem que ser liberado dessa carteira do assessor. Pois é. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para poder você contratar ou a mim para poder resolver sua situação fiscal junto à Receita Federal, ou a Débora, ou a Mônica se você quer resolver sua situação fiscal lá no Reino Unido, ou a Ana Beatriz se você quer ver sua questão previdenciária. Enfim, você pode falar com qualquer uma das nossas consultoras para que a gente te ajude a resolver, para que a gente te ajude a lutar as lutas que você precisa lutar no seu dia, na sua vida, para que você tenha um futuro próspero e tranquilo, né? Porque é isso que a gente quer, prosperidade e tranquilidade, não é mesmo? Com certeza, com certeza. É isso, hoje a gente fica por aqui. Obrigado, Débora, mais uma vez. Obrigado por todas essas informações. Nossa, eu tenho certeza que explodiu a cabeça de muita gente, todas essas informações, principalmente a gente dedurando todos os consultores. Espero que não venha um monte de consultor hater aqui comentar no nosso vídeo. Alguns acho que vai ter, mas é a verdade. É a verdade. A gente se vê no próximo vídeo. Deixem aqui os seus comentários, as suas dúvidas. Essas dúvidas vão servir de base para os próximos vídeos que a gente vai gravar. Espero ver vocês por aqui. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho e até a próxima. Até a próxima.